Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, está começando agora o Cantos do Sabiá, seu podcast semanal sobre o campo, a cidade, o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. Toda segunda-feira estamos aqui discutindo os temas da sustentabilidade, da agroecologia, da produção sustentável de alimentos. Então, se você gosta, se você apoia esses temas, segue a gente aí. Ajude o Cantos do Sabiá chegar cada vez mais longe. Estamos quase atingindo a meta de 800 seguidores aqui no Spotify. Então, se você não nos segue ainda, segue a gente aí, passa para um amigo, passa para uma amiga, faça com que esse canto de resistência chegue cada vez mais longe. Eu tenho mais um convite para você antes da gente chegar na nossa pauta de hoje, que é as florestas. Eu quero convidar você a fazer parte da luta. Faça parte do Centro Sabiá com a sua doação. Sua doação pode mudar vidas. Escuta aí essa mensagem que nós temos para você. Você sabia que em 2023 o Centro Sabiá completa 30 anos? Pois é, são 3 décadas de história e de muitas ações que impactaram e continuam impactando a vida de milhares de pessoas. Nossas ações acontecem no cotidiano, assessorando famílias agricultoras através da agroecologia, potencializando a produção de alimentos sem veneno aqui no estado de Pernambuco. E você pode nos ajudar a continuar esse trabalho. Seja um doador mensal. Com menos de R$1 por dia, você contribui com nossas ações. E ganha um super brinde para ter um pouco da nossa história perto de você. Você pode receber posters com fotos históricas, camisas de luta do Centro Sabiá, calendário e agenda 2023. Escolha o valor que deseja doar e transforme vidas. Mais informações na legenda. Centro Sabiá, há 30 anos transformando vidas. E a gente vem falar sobre um assunto que precisa ser urgente em nosso país. Precisamos falar de proteção ambiental, de natureza e reflorestamento. Nesse que é o mês em que celebramos o Dia Mundial das Florestas, discutimos desmatamento. Falamos da destruição das florestas. O Brasil é um país com dimensões continentais. Tem uma extensão territorial de mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, 1,6% da superfície da Terra. Com as proporções que tem, o Brasil oferece uma diversidade de clima, fauna e flora. Isso faz com que a gente tenha grandes florestas, mas nem tudo são flores. Com tanta natureza, temos também muita responsabilidade ambiental e precisamos constantemente estar atentos. E alguns de nossos principais problemas ecológicos não são naturais. Longe disso, são causados por humanos, grandes empresas, corporações e pelo agronegócio. Pensando em reconstrução, defesa das florestas e como frear o caos, que a gente conversa hoje também, mais uma vez, com o Vilmar Lermen. Vilmar é associado do Centro Sabiá, mestre em extensão rural, especialista em geografia, pedagogo e agricultor agroflorestal com experiência em agricultura familiar. Vilmar, é um prazer ter você com a gente aqui mais uma vez no nosso programa. Gratidão, é uma satisfação a gente estar mais uma vez no programa do Centro Sabiá e para termos essa conversa agora nesse período para tratarmos dessa questão das florestas e que envolve também as mudanças climáticas, a questão da desertificação e as políticas públicas que são tão importantes para essa construção e essa consolidação. Perfeito. E como você já trouxe, né, a gente vem falar dessas queimadas, desmatamento e procurar essas soluções, né? E para a gente entender melhor essa história, Vilmar, o que define uma queimada? O que é isso? Elas são naturais? Elas são provocadas? O que é uma queimada?
A grande maioria das queimadas em qualquer ecossistema ou qualquer bioma a nível mundial, eu essa semana assistindo ainda um vídeo do CEPEAS, lá do Fernando Rebelo, ele colocando que menos de 1%, ou um pouco mais de 1%, das queimadas no mundo são naturais e em época de chuva. Não é em época de seca, porque é quando ocorrem raios, né, no fenômeno natural na natureza, que é uma descarga elétrica que aí ocorre de iniciar uma queimada. Por isso que o próprio Ernest Guest, que fala muito sobre essa questão de sistemas agroflorestais, diz que o cerrado brasileiro só queima a cada 300 anos algumas áreas de forma natural, e no período que começam as chuvas. Então, não é no período da seca. Caramba, então, isso prova de que a grande maioria dos incêndios, das queimadas, são provocadas pelos seres humanos, com muito raras exceções de erupções vulcânicas ou alguma outra questão natural, como o raio, é que ocorrem incêndios. A grande maioria é pela questão antrópica da nossa ação humana, seja ela de forma consciente ou de forma criminosa, ela acaba ocorrendo e destrói o que a gente vê, e eu diria que é muito pior aquilo que você não vê, que são os micro-organismos, aquilo que está no solo, no subsolo, os animais que são calcinados, né, do micro ao macro, e que destrói o seu habitat, que provoca depois todas as demais consequências das quais nós vemos a partir da erosão, seja ela eólica, laminar, pela sua consequência das chuvas, pela perca do banco genético, né, seja ele da flora ou da fauna, dos micro-organismos, que muitas vezes levam milhões de anos numa construção do simples para o complexo, e que, num simples ato de você queimar, né, essa biomassa, colocar esse carbono de volta na atmosfera, contribuindo com o processo do aquecimento global, você mineraliza tudo aquilo que está ali de uma forma metabolizada, por exemplo, em madeira, em animais, né, em vegetação ou em matéria orgânica. Sim. E que muitas vezes, né, serve muito pouco para as próximas espécies que vão ali tentar fazer a regeneração. Então, infelizmente, ainda a agricultura utiliza esse método, vem reduzindo bastante, pela própria agricultura familiar, pela consciência disso, mas, ao contrário, nós temos visto grandes grupos econômicos com ações na Bolsa, que detêm empresas, que detêm grandes áreas de terras, né, adquiridas de todas as formas, fazendo uso dessa prática tão nociva à humanidade e ao ambiente. Isso que você traz é muito importante, essa coisa de não ser, a maior parte ser causada por humanos, porque a gente passou agora, todos nos lembramos, por um governo que negava as ações que fazia, as queimadas ilegais, e dizia, não, muito disso é natural, o clima tá assim, tá assado, e por isso que tá acontecendo. Mas o que acontece é que hoje estamos colhendo frutos da devastação, seja por queimada, seja por desmatamento. Olha esses dados. Segundo o levantamento do IBGE, o Brasil perdeu mais de 500 mil quilômetros de área verde em 20 anos. Vilmar, o que essa perda, essa devastação significa para o meio ambiente, tanto localmente, para a gente aqui em Pernambuco, como nacionalmente, para o nosso país? Se tem uma discussão na própria academia, mas também nos movimentos sociais, entre as famílias agricultoras, de que você, essas ações, por exemplo, de uso alternativo do solo, na legislação brasileira, no próprio Código Florestal 2012, que é o mais novo que nós temos 20% de obrigação de reserva legal na Mata Atlântica e na Caatinga, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia.
Essa perca de florestas, ela movimenta as massas atmosféricas, elevando a temperatura e fazendo com que situações como essa do litoral paulista, ou que ocorreram em maio do ano passado, no litoral pernambucano, ou de alguns outros estados do Nordeste, aquelas chuvas torrenciais, elas acabam se concentrando em determinadas regiões. O que ocorre, por exemplo, às vezes 600 milímetros durante um ano todo na Caatinga, ocorreu no litoral paulista, aqui em São Sebastião agora, recentemente, de chover mais de 650 milímetros em 24 horas. Isso é um dilúvio, né, concentrado num pequeno espaço de tempo que impossível de qualquer questão, por exemplo, esponjosa, qualquer tipo de solo resistir a um volume tão grande de água, né, desestrutura tudo. Pelo contrário, o aquecimento global, nós vivemos agora 3 anos de laninha seguida, só ocorreu esse fenômeno desde que se mede laninha e El Ninho, em 98, 99 e 2000, 73, 74 e 75. Vilmar, para quem está nos ouvindo entender esses fenômenos, você pode explicar para a gente rapidamente? Pronto. A laninha é um fenômeno que acontece um resfriamento da costa do Pacífico, da América do Sul, né, na costa do Peru, do Equador, e que faz com que haja uma influência de chuvas, de um aumento da umidade relativa do ar na nossa região da Amazônia Legal e do semiárido brasileiro, fazendo com que haja uma ocorrência de chuvas maiores nessa e outras regiões do mundo. Ela é uma influência global. Para nós, especificamente, ela provoca chuvas. Ao contrário do que agora está entrando em operação e que vai se acentuar a partir de abril, maio, que é o El Ninho, que é o fenômeno inverso, que é um aquecimento dessa região das águas oceânicas do Pacífico, da região de Galápagos, na costa do Equador até na costa do Peru, da Bolívia, do Chile, fazendo com que a volta da intensificação das secas nos períodos de chuva, que seria entre dezembro e maio, dezembro e agosto, dependendo da região do semiárido brasileiro, ocorram, então, a seca que ela acaba ocorrendo no período que é para chover. Então, no segundo semestre do ano, boa parte da região de estiagem, mas ela tende a se acentuar também no primeiro semestre, que é o período nosso da quadra invernosa, em que nós temos o período de produção, né? Onde ocorrem as chuvas para recarga hídrica, a produção dos roçados, né? E das pastagens, abastecimento dos reservatórios, que nós, então, precisamos sempre estar atentos. É muito triste. Então, isso também é afetado, né? Isso. Uma notícia triste que eu soube ontem, numa leitura, é de que existe uma previsão de 2023, então, a partir de maio, junho, se acentuar com a possibilidade de termos uma seca bastante severa até o final do ano de 2026, sendo que 2026 seria o ano do auge dessa seca, um período um pouco mais curto, a exemplo do que ocorreu de 2012 a 2017. Nós, sabendo disso, então precisamos nos preparar com a velha cultura dos estoques, que é mais nova do que nunca, dos estoques de água, de semente, de forragem. É verdade. Fazermos a economia, né, dos recursos financeiros, para que a gente possa suportar, mais uma vez, um período cíclico de estiagem que ele poderá ocorrer ou não. Essas mudanças do clima, elas têm sido muito grandes, mas no último período... E rápidas. Isso, e rápidas, cada vez mais curtas entre uma e outra. A exemplo do que nós vivemos agora de 2018 a 2022, que foi um período aí de 4 anos, muito mais favoráveis, em que os níveis dos reservatórios, dos estoques de água, alimentos, forragens, que permitiu, inclusive, que nós resistíssemos, por exemplo, à Covid-19,
aos desmandos e toda essa situação do governo fascista e golpista que nós vivemos nos últimos 4 anos, que felizmente chegou ao fim, e que nós precisamos reconstruir uma série de políticas que foram destruídas. A exemplo do Conselho, que foi agora reestruturado, da Conab, que é o estoque dos alimentos, que, inclusive, dialoga diretamente com essa questão das queimadas, das florestas, o uso dos recursos naturais. Não tem como dissociar isso. E, respondendo ainda mais a sua pergunta, é inegável de que as queimadas, esse processo, ele foi provocado. A gente vê a situação, por exemplo, do Cerrado Brasileiro, de algumas regiões aí do Mato Piba ou do Arco de Fogo da Amazônia Legal, que é essa transição entre o Cerrado e a Amazônia, e o que aconteceu na Roraima com o garimpo, com os Yanomami, que é uma tragédia anunciada e que a própria mídia, eu diria assim, meio que ocultou de alguma maneira ou deu pouca importância àquela Demorou para estourar, né? Então, assim, é lamentável que nós, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma exuberância de natureza que nós temos povos que ainda passam fome, que são privados de acesso dos recursos naturais, mas aí utilizados também de uma forma inteligente, de uma forma sábia, de uma forma organizada, que sigam os ciclos da natureza, da sucessão ecológica, para a questão da abundância. Então, eu não consigo falar de uma coisa dissociada disso, mas vamos para frente. Defender as florestas do Brasil significa defender natureza, campo, cidade, produção sustentável, significa defender a vida. E se você é a favor da vida, você precisa ser contra o desmatamento, contra as queimadas, contra a ilegalidade. Será que a gente consegue transformar o país nos próximos anos num lugar mais sustentável, menos destrutivo? Ou será que é tarde demais? Pensa sobre isso aí, que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que a gente volta já já com essa discussão aqui, com a participação de Vilmar Lermen. Hoje estamos falando sobre o Dia Mundial das Florestas e sobre a queimada e o desmatamento. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões. O aquecimento global causa a desertificação e aumenta a temperatura da Terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem nascente, não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar. E para isso, fazemos as agroflorestas. A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo. E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água para que nunca sequem. O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso. Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida. Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso: reflorestando. Preserve as águas. Preserve o meio ambiente.
Refloreste. Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui no Cantos do Sabiá, discutindo com Vilmar Lermen. Hoje falamos sobre o Dia Mundial das Florestas. Afinal, estão destruindo as nossas florestas? Você traz pontos fundamentais para essa discussão, Vilmar. Especialmente com esses dados que você traz, pensando no futuro. Porque enfrentamos uma pandemia, enfrentamos desgoverno ambiental e a fome cresce no Brasil. Então a gente tem um tempo curtíssimo para resolver muitos problemas que são graves, que são pesados. Você trouxe um ponto que eu acho importante para a nossa discussão, que é a fome. Se queimada e o desmatamento afetam a natureza, significa dizer também que elas afetam a nossa alimentação, a produção limpa de comida. Vilmar, esses números da destruição têm algo a ver também com os mais de 33 milhões que hoje passam fome no Brasil? Qual a relação de fome e destruição ambiental, Vilmar? Com toda certeza. Segundo o próprio IBGE, nós temos, então, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, inclusive em algumas regiões do campo, pela falta do acesso à terra, de algumas políticas, por algumas questões climáticas de excesso ou de pouca chuva. Mas, segundo o dado, nós temos mais de 60 milhões de pessoas que têm algum tipo de desnutrição ou de falta de acesso, né? De insegurança alimentar, esse é o termo correto, né, daquela alimentação básica necessária, das 3 refeições por dia, como o próprio Lula diz, né, que seria uma política básica de qualquer governo. Uma outra coisa é de que, inclusive, dentro das próprias unidades de conservação brasileira, segundo o Mapa Biomas 2022, nós tivemos um grande aumento do número de queimadas, inclusive dentro das unidades de conservação. No nosso caso, a APA Chapada do Araripe, nós estávamos na 14ª colocação das unidades que tinham maior foco de calor. Isso significa queimada, porque focos de calor, por questão só de temperatura ambiente, ela não é suficiente para o satélite pegar ela. Tem que ser grandes áreas que elas têm uma quantidade de calor muito grande, e isso significa queimada. Somente o desflorestamento e temperatura do sol, que já é muito prejudicial em terra nua, não é suficiente para o satélite capturar esse foco de calor. Então, isso tem uma relação direta. Como o Silvanete, de vez em quando, fala, e o Ernest fala muito disso também, nós precisamos produzir mais florestas de comida. Geralmente, as florestas são tidas como algo que está ali estanque, meio que até como, muitas vezes, vista como um museu, algo intocável. E não é verdade. As florestas produzem comida de diferentes maneiras. E os sistemas agroflorestais, ou as agroflorestas sucessionais biodiversas, que o Centro Sabiá implanta há 30 anos, já que esse ano nós comemoramos 30 anos da instituição, há 30 anos vem fazendo esse trabalho, mostrando que as florestas, elas são de comida, né? Então, produzem lá, desde os tubérculos, das culturas anuais, do milho, do feijão, passando pelas frutas, passando pelas essências, né? Pela produção de pólen, néctar, para os insetos como as abelhas, nativas ou africanizadas, que produzem, então, o próprio pólen, o mel. Então, assim, os próprios animais, a proteína animal ou vegetal, né? Então, ou que tem uma associação com a criação dos animais, seja lá na Mata Atlântica ou na Caatinga, que é onde o sabiá tem uma atuação mais direta, elas são fundamentais para garantir a segurança alimentar nutricional, para ter esse estoque de comida para que a gente possa enfrentar períodos de chuvas intensas ou de estiagens, para fortalecer, por exemplo, os estoques da própria Conab, para tratar, né, da volta, por exemplo, do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, que é uma política pública, do PENAI para as escolas, dos próprios estoques de doação simultânea, aí, nessa nova gestão
da Conab, que o Edgar Preto, que é um companheiro lá do Rio Grande do Sul, está sob o seu comando agora. Nós temos outros nomes que estão indo, né, para o governo federal nesses outros escalões aí, para comandar essas políticas, né? A exemplo do nosso companheiro Alexandre, que é coordenador do Sabiá e da ASA, né, para essa política da desertificação agora, é um nome anunciado, que está indo para o governo, lá no Ministério do Meio Ambiente, que, de qualquer maneira, contribuem para que a gente desenvolva políticas que possam contribuir com essa segurança alimentar, né? A Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica ou a Amazônia, elas precisam de florestas em pé. Nós precisamos desses companheiros e companheiras que são de base das famílias agricultoras, que estão dentro das organizações como a ASA, como a ANA. E essa vivência é importante, né, Vilmar? Você entender de dentro do semiárido, de dentro dessas zonas que estão sendo afetadas pelo desmatamento, pelas queimadas e pela fome também, né? Sim, sim. Eu sempre digo que a gente só consegue discutir algo que a gente vivencia, algo que a gente sente, algo que a gente participa. Porque sempre dizem que a gente só dá o que tem. Aí eu fico pensando, como que alguém pode cuidar de desertificação ou de semiárido se o camarada nem conhece a região ou nem é da região? Com isso, eu não estou desmerecendo alguém que estudou, alguém que se inteirou ao longo, talvez, de uma vida sobre essa situação, sobre as problemáticas que aqui nós vivenciamos. Não estou aqui desmerecendo isso. Mas eu diria que quem vivenciou e que tem uma base de acúmulo, como o companheiro Alexandre e outros nomes que eu poderia aqui citar, que compõem o atual governo, né, com certeza faz uma diferença. Você tem o diálogo, você tem a experiência de sociedade civil, da cooperação internacional, inclusive para enfrentar as burocracias que o Estado brasileiro tem, no sentido de fazer com que as políticas elas possam se desenvolver. Com isso, a gente aqui não desmerece a lei de responsabilidade fiscal, o portal da transparência, todas essas outras coisas que, inclusive, estão sendo realimentados, porque não estavam sendo alimentados nos últimos 4 anos, inclusive quebrando os tais dos sigilos, que, inclusive, acobertavam uma série de coisas que eu acho fundamental nós termos esses instrumentos de política pública, que, aliás, só foram efetivamente alimentados e postos em prática de 2003 para cá, e que, inclusive, permite com que a sociedade faça o controle social, que é muito importante. Então, por que não a gente ter pessoas nesse âmbito? Mas a gente nunca pode esquecer uma coisa, que governo é igual galo velho, só vai na pressão. Por mais que esses nossos companheiros e companheiras estejam lá no governo, eles precisam fazer essa ponte entre nós, a sociedade civil, e o governo, mas nós não nos esquecermos de que nós, sociedade, sempre vamos ter sociedade. Eu estava até dizendo, semana passada, que dia 25 foi a defesa do meu mestrado lá na Univasf, e depois a gente se reuniu lá na Orla, inclusive conhecemos vários companheiros e companheiras, colegas de turma, que nossas aulas foram 100% virtuais, nós nos conhecemos nas defesas, do ponto de vista presencial, e a gente fez uma confraternização, fez umas conversas lá com alguns dos professores, após a defesa, na tardinha, no sábado, e a gente discutia lá de que o governo Lula, os governos dos estados e as suas instituições que fazem o governo, de fato, caminhar, ele só vai ser efetivo se nós, durante esses 4 anos, formos lá na ponte do São Francisco e fecharmos a ponte, fazermos mobilizações, fazermos manifestações, protestarmos, colocarmos em pauta as nossas necessidades. E as necessidades, elas não passam necessariamente só pela mesa de negociação, ela passa também pela mobilização, pela manifestação, pelos protestos. Nós vivenciamos aqui na Chapada do Araripe, e aí isso reverbera diretamente com a questão das florestas, uma situação
em que o agronegócio vem chegando com muita força, comprando muitas áreas, pagando valores 3, 4, 5, 10 vezes mais do que a terra vale no normal para a região. Então, as pessoas se sentem tentadas a vender. Eu, num grupo de agrofloresta, discutindo essa semana, grupos que têm ações na Bolsa, na Bahia, estão pagando R$50 mil o hectare, onde ele vale 2, 3 mil no cotidiano das pessoas da região, e chegando com todo o pacotão do transgênico ao nitrato, a todas as cargas lá das moléculas que foram liberadas aí pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura nesses últimos 5, 6 anos, desde o governo Temer, com muita força. Mais de 500 novos agrotóxicos liberados em tão pouco tempo, né? Isso. E, assim, financiados muitas vezes por verbas públicas. Exatamente. Não bastasse isso, nós temos aqui um problema que perdura, segundo alguns, desde 1960, com uma nova política de medição das divisas de municípios e de estados entre o Ceará, o Pernambuco e o Piauí, mas que com o Cadastro Ambiental Rural de 2012 para cá, isso apareceu no formato digital, que mudou as divisas. Nós temos algumas comunidades do Exu que passaram a ser totalmente do Ceará. Então, hoje as pessoas não têm acesso a políticas públicas como salário maternidade, crédito, aposentadoria. De um dia para a noite, ela passou a viver em outro município, em outro estado, e simplesmente Pernambuco não atende e o Ceará também não. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas fiquem numa fragilidade no uso e assim. E o agro cercando, aliciando de alguma maneira para que as pessoas possam ter acesso a alguma coisa nessa natureza. Então, falar de floresta... E essas pessoas sem imaginar no impacto que isso tem na natureza no futuro, no hoje também, né? Na desnutrição dos solos também, na queimada, no veneno. Para você ter uma ideia, a Chapada do Araripe tem 1.265.000 hectares, dos quais 1 milhão passíveis de uso alternativo do solo, que significa que você pode mitigar praticamente toda a floresta, de solos agricultáveis, de terra plana, você pode fazer todo mecanizado. Então, você imagine um filé mignon de 1 milhão de hectares à disposição de um sistema muito ruim no sentido de uso do solo, em que você tira tudo para plantar muitas vezes uma monocultura de milho, de soja, ou de eucalipto, ou de qualquer coisa que seja, que você reduza uma cultura, é um empobrecimento total. Além de você estar diminuindo a cultura, os saberes, as possibilidades de recarga de água dos aquíferos que abastecem as nascentes dessa região. Para mim encerrar essa minha fala, nesse tópico, nós tínhamos mais de 1.400 nascentes no sopé da Chapada do Araripe, das quais mais de 400 ou secaram ou estão com a sua vazão reduzida a menos de 50%. Isso é uma tragédia ambiental para quem vivia dessas nascentes, seja a flora, a fauna ou os seres humanos. E assim, mais uma vez, comprovando como esses impactos acontecem não só, né, na natureza. Não é só a queimada simplesmente de uma árvore. Sim. É o empobrecimento do solo, é o empobrecimento da população, é a falta de cultura que deixa de chegar, e é a cultura, enfim, de sementes, variedade, biodiversidade. Sim. São muitos os problemas que são causados por queimada. Veja quanto de política discutimos para falar de queimada, de desmatamento. Não é verdade, Vilmar? Verdade. E olha, Vilmar, em tempo de desmatamento, crise ambiental, mudanças climáticas, como você bem apontou para o nosso futuro, reflorestar parece ser a palavra-chave em prol da mudança. E não só isso, uma mudança no plantio que é política, ou seja, agroecologia e agroflorestas.
Vilmar, como que a gente começa a fazer mudanças com plantio, com agrofloresta, com respeito à natureza, para que a gente possa ecoar e contra-atacar essa devastação da natureza, Vilmar? Nós temos muitos exemplos das organizações, da sociedade civil, das famílias agricultoras com as suas organizações de base, associações, sindicatos, cooperativas, conselhos, grupos, né, que vem atuando ao longo de muito tempo, fazendo essa resistência, né, e aproveitando as resiliências, sejam elas naturais ou políticas, para podermos enfrentar essa situação. Então, agroflorestar, agrocatingar, como é um termo que é muito usado pelo IRPA, né, uma organização co-irmã da ASA, do Sabiá, aqui do centro do semiárido, lá na região de Juazeiro, Bahia, são fundamentais para que a gente possa estar fazendo isso. E, junto disso, são os saberes ancestrais, é o acúmulo que as organizações, que as famílias agricultoras construíram ao longo de gerações, ao longo de décadas ou de centenas de anos, para que a gente possa efetivamente fazer com que possamos restaurar isso. Mas isso somente do ponto de vista de iniciativa das famílias agricultoras ou das organizações não é suficiente. Precisamos fazer com que as políticas dos municípios, que é a base onde nós moramos, dos estados, né, como é no caso de cada um dos estados, a exemplo de Pernambuco, né, da Secretaria do Meio Ambiente, a SECMA, né, lá os fundos estaduais que nós temos tido algumas experiências de revitalização de nascentes, no sertão do Pajeú, no Agreste Central, na região de Jataúba, lá do nosso amigo Raimundo Bertino, que, junto com a APASA, a colega nosso de mestrado, tem feito algumas ações. A exemplo da escola João Severino de Agrofloresta, que o Sabiá trabalhou em 2022, do qual nós contribuímos, né, com os processos de capacitação e formação nas 3 regiões, né, no sertão do Pajeú, no Agreste Central e na zona da Mata Atlântica, da Mata Sul, são alguns dos exemplos de que podemos fazer ações que envolvam esse processo. E no governo federal, precisamos fazer com que as políticas do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério da Agricultura, envolver a Embrapa, envolver, por exemplo, essa política da desertificação, a Conab, né, de produzirmos florestas de comida. Eu sempre digo que o agricultor, a agricultora, os técnicos, precisam andar com um passaporte. O passaporte são as sementes, são os conhecimentos, os materiais didáticos, para fazer essa socialização, para que a gente possa enfrentar essas mudanças climáticas, desenvolver a sociobiodiversidade, porque senão a gente não consegue fazer esse enfrentamento, que ele é global, mas ele precisa ter as iniciativas locais, para que a gente possa, né, levar as experiências nas conferências, né, sejam elas a nível territorial, municipal, estadual, nacional, mas também nessas de cunho mundial, como essa do clima que aconteceu no Egito, né, no final do ano passado. Inclusive, o Lula, recém-eleito, já foi convidado, junto com a Marina Silva, que é a atual ministra do Meio Ambiente, para que a gente possa se manifestar e possa colocar a nossa posição. Do contrário, a gente não vai atingir aquelas 17 medidas das ODS, né, que foi colocada a política para o clima lá para 2030, nós não vamos conseguir atingir essas metas. Então, aqui nós, na região do semiárido, a Agrodóia, da associação da qual faço parte, nós participamos do Programa Rural Sustentável Caatinga, o PRS Caatinga, que tem o PRS Amazônia, tem o PRS Cerrado, e que tem desenvolvido ações dessas, dos sistemas agroflorestais, recuperação de área degradada com floresta, do ILPF, mais de um ILPF biodiverso, porque muita gente acha que misturar braquiária, eucalipto
e café, ou milho ou feijão, é integração lavoura, pecuária, floresta. Isso é um consórcio muito simplificado. Embora ele já seja mais do que um monocultivo, ele ainda está muito longe de ser um sistema agroflorestal, de ser uma agrocaatinga. Então, é nesse contexto que a gente fala dessa diversidade, de como é que, por exemplo, você faz o beneficiamento. O impacto, então, ele chega longe, né, do que a gente pode imaginar, né? De diferentes formas. Às vezes eu misturo um pouco as coisas, assim, mas para colocar de quão fervilhante são as necessidades, né, das coisas que estão ocorrendo e que fazem com que, por novas ações governamentais, precisam frear em alguma medida ou revitalizar em outras questões que são necessárias para que quem ainda está no campo tenha qualidade de vida, tenha garantido os seus direitos, né, e que possa efetivamente construir vida e abundância, florestas de comida, agrocaatingas, agroflorestas. É isso. Como você falou, como um galo velho, né? Tem que estar ali na pressão. Maravilha, Vilmar. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago finalmente o nosso quadro do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico, você sabe, é aquele quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Vilmar, chegamos no mês que celebramos o Dia Mundial das Florestas. Mas essa data, a cada ano que passa, fica mais e mais difícil de comemorar. Pensando em tudo que conversamos até aqui, eu te pergunto, enquanto sociedade, que mudança precisa ser feita hoje, coletivamente, para que se apague o fogo que está destruindo a natureza? Mete o bico. Pronto, eu vou falar de 4 datas, que elas são uma sequência, das que eu estou lembrando agora, que a gente possa chegar nesse processo aí de apagar esse fogo no sentido de que está queimando o Brasil. Então, amanhã, nós precisamos fazer um 8 de março que definitivamente possa incluir as mulheres e as juventudes, porque são as mulheres, as moças e as meninas que mais sofrem os impactos, seja do machismo também, dessa questão do desflorestamento, das mudanças climáticas, do aquecimento global. No dia 19 de março, nós que somos nordestinos comemoramos São José, que é o santo padroeiro da questão das chuvas, e é o padroeiro, no caso aqui do Ceará, que é um estado vizinho nosso, bem pertinho da gente, aqui onde a gente mora, né, pedir para que mande boas chuvas que possam, inclusive, ajudar a apagar do ponto de vista físico esses incêndios, e reabastecer nossas cisternas, nossos reservatórios, sejam eles construídos de forma humana, natural, nas agroflorestas, nas agrocaatingas, para que a gente possa revitalizar elas e fazer com que as nascentes possam voltar a brotar, porque só assim a gente consegue efetivamente não depender, por exemplo, de uma política como o carro-pipa, que aqui eu quero meter o bico e fazer uma denúncia de que nas regiões em que está chovendo um pouco mais, mesmo no atual governo, ele continua correndo para cima e para baixo, como se fosse uma necessidade calamitosa que não está sendo, gastando dinheiro à toa, que a gente precisaria voltar com isso num segundo semestre, quando efetivamente a seca bate, e muitas vezes os reservatórios são insuficientes, e aí que essa política se faz necessária. Então, eu estou fazendo essa denúncia. Eu já fiz isso aos governos dos estados, a senadores, a deputados estaduais, federais, mas isso ainda não está solucionado. E no dia 21, então, nós comemoramos o Dia Mundial das Florestas, e que é importante a gente fazer atos, né, sejam eles do ponto de vista da mídia, do ponto de vista físico, lá nas nossas associações, nos grupos de mulheres, de juventudes, nos conselhos de desenvolvimento, nos sindicatos, nos fóruns dos territórios, na ASA, na ANA, para que na Rede Eterno Nordeste, para que a gente possa efetivamente comemorar no sentido da construção de proposições, com denúncias, para que as agroflorestas e as agrocaatingas possam efetivamente ter apoio político, apoio técnico, apoio financeiro, para que a gente possa enfrentar esse problema. E no dia 22, no dia seguinte, o Dia Mundial das Águas, né, a gente possa também
fazer com que o governo possa trazer políticas de sedentação dos seres humanos com as tecnologias do PU-MC, do PU+2 e do PU+3, que quem está na ASA sabe o que eu falo, de tecnologias de volume maior de abastecimento para aquelas regiões totalmente dependendo da água de São José, de São Pedro, porque não tem rios, não tem nascentes, no subsolo as águas são salinas ou são carregadas de metais pesados, que é inviável trazer elas para a flor da terra, porque elas só vão ainda aumentar os problemas de salinização, de doenças para o ambiente e para os humanos, mas também de fazer com que políticas maiores, né, como de cuidar dos reservatórios que são estratégicos para a Caatinga, para o semiárido, para aquelas secas longas, como essa prevista para 2023 a 2026, né, com barragens de média escala, que possam fazer a revitalização das bacias hidrográficas, que possam garantir com que políticas como essa da desertificação possam fazer com que efetivamente elas sejam aplicadas e que possa haver um controle sobre essas grandes áreas de desflorestamento, que o Cadastro Ambiental Rural e a política de revitalização ambiental, que é o PRA, né, os PRADs, possam efetivamente ser aplicados. Que até hoje, a política do Cadastro Ambiental Rural, dessa reserva legal e das APPs, ela não passa de uma autodeclaração. A CPRH, os órgãos estaduais de fiscalização, o IBAMA, o ICMBio e os outros órgãos de controle não têm efetivo, não têm política, foram desmontadas, não conseguem fazer uma atuação. Então, a gente mete o bico nesse sentido, não tem concurso, os servidores não têm condições de ir a campo porque não tem gasolina, não tem veículo, porque a grande maioria desses servidores, eles não são, do ponto de vista punitivo. Eu conheço e trabalho com essas organizações, inclusive a Agrodói é membro do Conselho Consultivo da APA, que o ICMBio aqui coordena, e não tem efetivo, não tem política, não tem gasolina, não tem óleo diesel para ir a campo, fazer o trabalho de orientação, de educação ambiental. Então, nesse sentido, o desmonte do Estado ele foi justamente para que essa outra banda, que é do tal do incêndio natural, da ampliação do desmatamento, pudesse ter fôlego, porque quando você não tem essa outra parte de educação ambiental, mas também de fiscalização, não ocorre. Então, nesse sentido, eu queria dizer de que a gente precisa efetivar essa política para que a gente possa fazer com que o Estado brasileiro efetivamente funcione, mas que a sociedade civil também tenha acesso aos recursos, possa fazer com que possa desenvolver essas políticas que nós construímos ao longo de gerações. Então, como é que a gente junta isso para que Estado e sociedade possam caminhar, ora em conjunto, ora paralela, para que efetivamente traga um efeito positivo ao ambiente, às pessoas, às populações urbanas e rurais de todos os ecossistemas brasileiros, em especial, no nosso caso, a Caatinga, onde a gente mora. É isso. Vilmar, depois de tanto papo, tanta política, tanta discussão, quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente em nosso programa, viu, Vilmar? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É uma satisfação sempre poder estar contigo nessas atividades, né? E estamos aqui sempre abertos para que a gente possa estar fazendo as gravações dos programas e ficamos aí à disposição para uma próxima oportunidade, uma nova temática, se assim nos permitir. Gratidão e até lá. Maravilha, tá aí. Muito obrigado, Vilmar. Gente, hoje eu conversei com Vilmar Lermen. Ele é associado do Centro Sabiá, mestre em extensão rural, especialista em geografia, pedagogo e agricultor agroflorestal com experiência em agricultura familiar.
Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas a gente lembra que o Centro Sabiá continua. Siga a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Procura por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. E não se esquece de fazer a sua doação. Transforme vidas no campo e na cidade. Faça parte da nossa história. O link que você precisa está na descrição desse programa. E olha, antes da gente ir embora, eu quero que você também meta o bico com a gente. Faça parte desse quadro com um comentário ou no YouTube ou no Spotify. Bora lá? Que mudanças precisamos fazer coletivamente para que a gente apague o fogo que está destruindo a nossa natureza? Mete o bico! É isso! O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.